Boa tarde, leitores do Bahia Notícias. Hoje é dia 1º de novembro de 2018, véspera de feriado, e estamos ao vivo no site e no Facebook com o BN na tela desta quinta-feira. E a gente começa os destaques de hoje falando do juiz Sérgio Moro. O juiz federal de primeira instância aceitou o convite do presidente eleito Jair Bolsonaro e será o novo ministro de Segurança Pública e de Justiça do governo federal, que inicia no dia 1º de janeiro de 2019. Em conversa com Bolsonaro, juiz Sérgio Moro pediu liberdade total para tocar uma agenda de anticorrupção e anticrime organizado. Lembrando que Moro não será só ministro da Justiça, como também de Segurança Pública. Ele será aí um dos superministros anunciados na reforma de Bolsonaro, que deve fundir ministérios. A decisão, a escolha de Moro de integrar o governo foi rebatida, duramente rebatida pelo PT, que tem na figura do juiz um algoz aí do processo que levou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a carceragem da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Para Moro assumir o ministério, ele terá que pedir exoneração do cargo. Ele está há mais de 22 anos exercendo o cargo de juiz federal, e a juíza Gabriela Dart assumirá o comando da Lava Jato. A escolha de Moro para o Ministério da Justiça repercutiu na classe política. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso agraciou a escolha e diz que Moro é um homem sério, concordando aí com a indicação. Já a ex-vice-candidata, ex-vice-presidente na chapa petista, Manuela Dávila, disse que ao aceitar o convite de Bolsonaro, Sérgio Moro decidiu tirar a toga para fazer política. Uma entrevista antiga do juiz Sérgio Moro, vinculada ao jornal Estado de São Paulo em 2016, foi também revivida na tarde de hoje. Nela, o juiz Sérgio Moro dizia que não se envolveria com a política. E aí, o que você acha de Moro como superministro da Justiça e da Segurança Pública no governo de Jair Bolsonaro? E já que a gente está falando das reformas ministeriais que o próximo governo federal já começa a traçar, parece que Bolsonaro voltou atrás, recuou na ideia em fundir o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Agricultura. Depois de diversas críticas que não vieram só de ambientalistas, mas como da própria bancada ruralista, Bolsonaro deu uma entrevista hoje afirmando que não está decidido acerca da fusão das duas pastas. A principal crítica à fusão seria também econômica, uma vez que as pastas fundidas o Brasil pode ficar de fora de acordos ambientais e, por conta disso, deixar de exportar para a Europa. Isso preocupa não só ambientalistas, como setores agrícolas do país. Por enquanto, Bolsonaro, que já mudou de ideia algumas vezes sobre essa fusão, está ainda tratando isso como uma indecisão para o próximo governo. Aí, atualmente com 25 ministérios, Bolsonaro quer diminuir o número pelo menos pela metade. Já se falam em 15 a 17 ministérios no novo governo federal. E um desses ministérios seria dado ao senador Magno Malta. O capixaba, que não conseguiu se reeleger e é braço direito de Bolsonaro, assumiria, segundo aliados ouvidos hoje pela imprensa, o Ministério da Família. O Ministério da Família iria abarcar funções do Ministério do Desenvolvimento Social e do de Direitos Humanos, e teria como Malta a figura para comandar a pasta. Ainda é tratado como rumor. As pessoas que indicaram que esse ministério pode ser criado não quiseram se identificar, mas, segundo eles, Malta está bastante feliz com a indicação, já que ele não tem cargo eletivo. E em conversa com o Jair Bolsonaro, o pastor Silas Malafaia, que foi até a residência do presidente eleito, disse que o tal ministério não foi discutido, mas que Malta deve sim ter um lugar no governo de Jair Bolsonaro. E parando um pouquinho de falar de Bolsonaro e vindo para a Bahia, hoje um assalto com reféns na loja Magazine Luiza, em Lauro de Freitas, foi frustrado por policiais militares. O caso, que começou aí mais ou menos 2 horas da tarde de hoje, lá na Estrada do Coco,
5 homens tentaram assaltar a loja Magazine Luiza, mas foram frustrados pela chegada da polícia. Em desespero, 2 dos homens se entregaram e 3 permaneceram dentro da loja, onde fizeram 28 reféns. Dessas 28 pessoas, também estava um bebê de colo, que ficou ali junto com os assaltantes no subsolo da loja. Após 3 horas de negociação, a Polícia Federal conseguiu prender os 3 homens e resgatar todos os reféns sem feridos. E aí, para saber mais informações sobre o caso, mais detalhes, acesse lá o www.bahianoticias.com.br. E agora a gente vai para a parte do live onde a gente vai ler o que vocês estão comentando no Facebook do Bahia Notícias. Obrigado, Priscila. Olha, um abraço para o Marcos Vinícius e para o Edmundo Damasceno. O pessoal de Maracás aqui está acompanhando o BN na tela. Boa noite para Noêmia Mendes e para Gabi Caetité. O Milton Souza Reis e a Renice Serra também estão aqui acompanhando o Bahia Notícias e o BN na tela. A Gabi Caetité comenta: Força Capitão Bolsonaro, 2022 tem mais. Mais informação aqui direto para você, Gabi Caetité. O juiz Sérgio Moro, que deve assumir, aceitou o convite para assumir o Ministério da Justiça, deve também ser o candidato à presidência em 2022. A informação foi ventilada hoje por aliados de Bolsonaro, uma vez que o capitão não deve concorrer à reeleição em 2022. O nome de Moro aí, que é muito compreendido, muito aplaudido no Brasil, ganhou força para disputar a presidência da República em 2022. O que vocês acham dessa indicação? Vocês votariam no juiz Sérgio Moro? Quem está acompanhando a gente também é a Edilene Pereira Nascimento e a Euclenéia Donato de Barros. A Dinalva Ferreira dá boa noite de Roma, na Itália. Boa noite para você também, Dinalva. A Euclênia, tá certo? A Euclênia comenta aqui que acha o maior feito da história do país para combater a corrupção a indicação do juiz Sérgio Moro para o Ministério da Justiça. A Rose Lima Rodrigues diz que a oposição pira com Moro indicado ao Ministério de Bolsonaro. Adriano Silva diz que o capitão reformado está criando a Liga da Justiça no Ministério, para os seus superministérios. A Sônia Regina está acompanhando a gente, junto com a Renise Serra. O Rony Guedes diz que a corrupção só vai acabar quando os brasileiros não se corromperem por qualquer coisa. Fica aí o seu recado, Rony. O Hélio Souza pede uma boa noite para Capivari, em São Paulo. Quem está acompanhando a gente também é a Adriana Silva e a Sandra Rigatti. O Miguel Bezerra fala de Conselheiro Lafayette, em Minas Gerais, terra da nossa repórter de justiça Cláudia Cardoso. O Luiz Bonfim pede uma boa noite para Porto Seguro, sul da Bahia, sempre com a gente aqui no BN na tela. Um abraço também para o pessoal do Alto do Peru, de São Caetano e de São Martim, que estão acompanhando o BN na tela, junto com a Edna Maria. A Marlene Santos diz que vota sim no juiz Sérgio Moro para a presidência da República em 2022. E para terminar aqui o BN na tela, desta quinta-feira com cara de sexta, véspera de feriado, vai aqui uma boa noite para o Janildo Pereira, para Vadinelli Ribeiro de Souza e para Wanda de Leal. O BN na tela de hoje vai se despedindo, mas a gente volta segunda-feira às 6 horas da tarde. Até mais!